Olá, tudo bem com vocês? Olha, vocês por certo já ouviram falar de uma tal de ordem mundial, de uma nova ordem mundial que está correndo na rede da internet, e vários vídeos sendo gravados, e essa nova ordem mundial afirma que o mundo terá um governo único e atribui que o chefe desse governo é o Papa Francisco. Também ouvimos dizer várias vezes que os comunistas nessa ordem mundial estão tomando conta do Brasil. Há uma liderança religiosa que diz que Franca no interior de São Paulo está infestada de comunistas. E Franca é uma cidade altamente capitalista, um município progressista, é um dos maiores centros de produção de sapatos do Brasil, juntamente com o Rio Grande do Sul. Assim sendo, a gente vê muitos exageros nessa conversa, e a questão que se coloca agora é saber se realmente há uma nova ordem mundial com toda essa configuração que está sendo discutida. Nós entendemos que sempre houve na história uma nova ordem mundial quando se compara com uma ordem mundial que já foi ultrapassada. Aqui segue, é lógico que é uma nova ordem, e ela tende a ser realmente mundial, e dependendo da interpretação do que é mundo. Quando a gente pega, por exemplo, na época dos romanos, o mundo se restringia ao que eles conheciam, certa América ainda não existia, uma parte da África, a Europa, não tal como conhecemos hoje, mas a expansão romana, ela se deu praticamente para todo mundo conhecido. E quando se compara o que estava acontecendo em Roma com os fenícios, por exemplo, e com parte da Grécia, eles implantam uma nova ordem. Os romanos são militaristas, eles expandiram a sua denominação, eles foram império, eles foram república, e eles foram monarquias, reis, e nós temos aí uma expansão de Roma para todo mundo conhecido daquela época, e eles então foram inovadores. O direito romano foi muito bem trabalhado, uma legislação que foi modelo para o resto do mundo. Recentemente, o Brasil ainda tinha nos cursos de direito romano, parece que estão cogitando em voltar. Assim sendo, Roma foi uma nova ordem mundial quando se compara com outras ordens já passadas, mas Roma é invadido pelos bárbaros. Esses bárbaros dividem o Império Romano e estabelecem então aquilo que a gente conhece como o período medieval, onde a sociedade, tanto geograficamente quanto antropologicamente, foi dividida em pequenas propriedades, não tão pequenas assim, obviamente, que são os feudos. Cada feudo era praticamente independente, e eles tinham um senhor feudal todo-poderoso, que podemos considerá-lo como um mini-rei, e eles só faziam uma certa unidade quando era necessário combater um inimigo externo, e aí os senhores feudais colocavam seus exércitos sob a direção, sob o comando de um rei, e esse rei então partia para defender todos os territórios feudais. É nesse período também que a Igreja Católica se fortalece muito e realiza
concílios nesse período. A Igreja Católica ela também criou tropas que foram combater os muçulmanos, as cruzadas, para libertar o Santo Sepulcro. A Igreja Católica também estabeleceu a Inquisição, quando você não pensasse de forma igual que o catolicismo pregava, eles mandavam para a fogueira, e assim vários santos que hoje são considerados pela Igreja Católica foram mortos pela Inquisição. Esse período foi um período, digamos assim, obscuro da Idade Média e obscuro para a Igreja Católica. Essa mesma igreja já pediu muito perdão pelo que aconteceu na Idade Média, e assim sendo, a Idade Média ela estabelece uma nova ordem mundial. É ainda durante o período da Idade Média que se começa os feudos a caírem já para o final da Idade Média, e o grande responsável por essa abertura dos feudos é o comércio entre feudos, depois um comércio nacional, e depois alguns feudos começaram a fazer comércio internacional, e assim eles vão se unificando pelo comércio. O senhor feudal também, num momento de guerra, vence e se apodera do outro feudo. Assim sendo o seu feudo original, ele se torna maior em termos de extensão, e dessa forma alguns senhores feudais vieram até se tornar reis, e a partir daí eles têm mais condições, porque estão mais unificados, e vão partir para navegações, as grandes navegações. Essas grandes navegações elas vão dar início àquilo que nós chamamos de mercantilismo, ou seja, o início de um capitalismo também conhecido como capitalismo comercial, e a partir daí as fronteiras da Europa começam a se alargar, várias regiões são descobertas, e a mentalidade começa a mudar. Então a gente entra numa idade chamada Idade Moderna, onde não é mais o espírito guerreiro que predomina, nem aquele regime fechado da Idade Média. A Idade Moderna revoluciona no pensamento filosófico. É aí que aparece o iluminismo, o liberalismo econômico, no plano das ideias e no plano da ordem econômica. Nós temos o Adam Smith, que em 1776 publica o livro A Riqueza das Nações, que vai ser a Bíblia daquele capitalismo em ascensão, e a partir daí a forma de ver o mundo começa a se modificar. Grandes pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau é desse período. O liberalismo com John Locke, do ponto de vista das ideias, e aí você junta o liberalismo smithiano do ponto de vista da economia e o liberalismo do ponto de vista das ideias, no plano das ideias, e a Europa começa a se modernizar. É o período da chamada modernidade, que vai influenciar praticamente até a metade dos anos dos anos que começam com o século XIX, e daí você começa a mudar, porque a ordem econômica começa a se modificar daquele capitalismo liberal, concorrencial da modernidade. Você entra num capitalismo monopolista, onde não tem mais a livre concorrência, grandes empresas dominam o mercado, elas se tornam poderosas, disputam territórios, e aí você tem uma nova ordem mundial, e é aí que começa a Idade Contemporânea. Nesse sentido, você tem duas grandes guerras mundiais que modificam de novo o globo. Nesse interregno, você tem a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas por volta de 1917, aí o mundo comunista se rivaliza com o mundo capitalista, dito livre, e o outro é mais fechado, uma ditadura
soviética, ela domina parte da Europa, como a Polônia, a Tchecoslováquia e outros territórios. Configura-se aí uma nova ordem mundial. A economia monopolista não se resume também somente à produção industrial, mas você encontra na agricultura, isso é herança do período colonial, por exemplo, no Brasil, as grandes propriedades, as grandes fazendas que pertencem a uma, duas, três pessoas e começam a produzir em grande quantidade, abastece o mundo tem uma oferta muito maior do que a demanda e a produção agrícola entra em crise, a produção industrial que envia em curso também entra em crise, tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, surge nesse momento a teoria keynesiana, mostrando a importância do Estado na ordem econômica, inclusive para socorrer as grandes empresas e os fazendeiros que entram em colapso. A ordem econômica como todo, a partir de 29, entra em colapso. Depois vem a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial ela volta novamente a criar uma outra ordem mundial dentro da ordem mundial pré-existente, porque a Segunda Guerra Mundial fortalece ainda mais a divisão entre a União Soviética e os países ditos mais livres, democráticos, mas isso gera aquilo que se chama uma guerra fria. Você não tem uma guerra ao estilo da Segunda Guerra Mundial, mas você tem constantes movimentações de espionagem em torno dessa nova ordem mundial, e isso vai até quando, por volta dos anos 80, a União Soviética entra o colapso e o sistema capitalista ele se torna hegemônico, mas não significa dizer que dentre as nações capitalistas não havia disputas por território, disputa comerciais. Algumas organizações multilaterais surgem, como a Organização das Nações Unidas, lá por volta dos anos 40, surge também a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, e esses organismos tentam minimizar as crises. Nós entramos depois para a crise do petróleo, já por volta da década de 70, a partir da crise do petróleo, os agros, eles lucram muito com a subida do petróleo, dos preços internacionais do petróleo. Daí, em seguida, temos também a disputa, né, pela a ordem financeira. Surge nesse período a China, começa a se fortalecer, entra no mercado capitalista, embora no plano das ideias a China continue comunista, mas é um comunismo diferente do comunismo russo. Isso já havia sido previsto por Mao Tse-tung. Depois eles avançam com outros primeiros ministros e presidentes, estabelece aí uma nova ordem mundial com a presença da China. Nos anos 80, a crise do petróleo recrudesce, e aí com todo o processo de enriquecimento da China, processo de enriquecimento dos árabes, era necessário que o capital financeiro circulasse com mais liberdade. Aí inventa uma história de globalização, onde circularia no mundo as pessoas, ou seja, os trabalhadores, o capital financeiro e o capital industrial, comercial, circularia sem obstáculos, mas verificou-se que isso realmente não aconteceu e o mundo começa a se fechar. Mas vem uma nova ordem mundial, que é o neoliberalismo, que ainda tenta dar suporte à globalização. O pensamento liberal afasta o Estado da economia, ao setor privado, no pensamento
neoliberal é um setor que é privilegiado por essa doutrina, entre aspas, que hoje a gente sabe que o neoliberalismo ele entrou em fracasso, principalmente a partir da eleição de alguns presidentes que se diziam nacionalistas. A gente pode dar como exemplo recente o presidente dos Estados Unidos, o Trump, né, que dizia que primeiro a América, depois o resto do mundo. O Trump entra em conflito verbal com a China. A China é a segunda potência militar do mundo, segundo estimativas, em breve ultrapassará o PIB dos Estados Unidos. Ela está se expandindo por todo o mundo, ou seja, ela está fazendo aquilo que o capitalismo fez, tornou-se, a partir do final da Idade Média, hegemônico e se expandiu para todo mundo. Contudo, não se sabe ainda, em termos de filosófico, qual será a forma que a China ela está pensando para o mundo. O que a gente vê é uma expansão da China no plano econômico. Ela tem o mesmo comportamento do que o capitalismo fez. Hoje a China está em vários países do mundo, inclusive na América do Sul, no Brasil. Veja o que está acontecendo com a produção de vacina feita pelos chineses em grande escala, e aí dizem que a vacina da China contém chips, e aí vem aquela pregação dos defensores de que essa nova ordem mundial, ela é uma ordem mundial que vem para acabar com o cristianismo primitivo, quando na verdade a expansão do cristianismo primitivo foi para todo mundo. Ele foi desvirtuado quando se compara com o cristianismo da era apostólica pela Idade Média. Então, o cristianismo, muito pelo contrário, a gente vê várias igrejas cristãs de várias denominações cada vez crescendo mais. Nesses momentos de crise, de pânico, todos recorrem a uma religião, seja ela cristã, seja ela muçulmana e ortodoxa. E aí, hoje, você tem um caldo de situação que mistura religiosidade com crendice, com fantasias, etc. E é isso que configura a ordem mundial que nós estamos vivendo. Não é essa ordem mundial de um governo único, muito pelo contrário, cada vez mais os estados nacionais estão ficando fortalecidos, apesar de a maioria dos estados nacionais quererem que o comportamento desses estados sejam multilaterais, interajam com outros, porque nós fazemos parte da mesma raça comum, da raça humana, e não há mais ambiente para essas tragédias, para a guerra, porque uma guerra vai aniquilar toda a humanidade. Algumas guerras localizadas, algumas situações belicosas, isso não leva a muita coisa. E aí são situações que devem ser ultrapassadas, e o que se espera é uma nova ordem mundial que venha a partir de governos democráticos, como a eleição do presidente Biden nos Estados Unidos, em outros países, e não aquele conflito dito dentro dessa nova ordem mundial. Então, as novas ordens mundiais, elas estão aí. Não, isso não é novidade. Então, a gente termina esse vídeo tentando mostrar que uma nova ordem mundial está sendo vislumbrada, mas ordem mundial são mudanças conjunturais e estruturais, mais estruturais, porque as mudanças estruturais, elas demoram mais. São mudanças a longo prazo que ficam durante muito tempo. Essas mudanças conjunturais são mudanças rápidas e o que se espera é que esse discurso dessa nova ordem mundial, que vai ter um único governo,
sejam refutadas por quem podem fazer o que eu estou fazendo agora, com base mais na ciência da história do que no achismo. Então é isso o recado que nós tínhamos para dar. Muito obrigado.